Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, Zonvi. Satisfação estar aqui conversando contigo. Em nome da Frente Parlamentar pela Educação. Nós somos 5 vereadores. Eu, vereador Ria Rosa, Adriana Paladino, Ana Paula Melo e Serginho Cos. E nós definimos assim esse nome, né, pela educação, porque não é só o Instituto Federal que nós estamos em busca, né? Tem outros assuntos aí que dizem respeito à educação, como, por exemplo, a duplicação da UERGS, a ampliação e a conclusão do campus da UFSM, a questão das creches, né? A gente ainda não entendeu por que a prefeitura está alugando ao invés de captar esse recurso junto ao Ministério da Educação. Enfim, são inúmeras questões que envolvem a educação e nós resolvemos, então, fazer uso desse instrumento chamado Frente Parlamentar, né, que nada mais é do que uma convergência de vereadores, é quando a gente se une para lutar por alguma coisa, cada um com as suas relações, né, eu tenho as minhas relações, o Rian, a Ana, o Serginho, e essa mobilização, tanto de partidos, quanto de instituições, de líderes governamentais, de líderes partidários, deputados, enfim, toda essa mobilização é o que garante que Cachoeira consiga avançar nas oportunidades na questão da educação para o nosso povo. Nós estamos só para trazer alguma estatística aqui, né, Dalcira? Em torno de 70% da população de Cachoeira do Sul não tem o ensino médio. Então, nós estamos diante de uma realidade educacional de baixos índices de conclusão escolar, muito abandono, principalmente da juventude, né? Quando ali está para terminar o ensino fundamental, concluir o médio e querer avançar na sua qualificação. E é por isso que o Instituto Federal é tão importante. E isso talvez também nos dê chance em relação ao Ministério, né? Porque nós não temos uma opção de Instituto Federal nem em Cachoeira, nós não temos ainda, mas também não temos na microrregião. Então, os critérios que o Ministério utiliza para aprovar os institutos é justamente não ter Instituto Federal nos 7 municípios da região, né? Então, isso hoje, né? Que eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas é Cerro Branco, Pantano, Rio Pardo, essa região Candelária, toda aqui. essa região. São 7 municípios e nenhum desses municípios tem Instituto Federal. O que é um Instituto Federal? É uma instituição de ensino pública, gratuita, federal, que oferta o nível técnico. Então, é aquela formação que o estudante vai levar ali em torno de um ano e meio, e vai ter o seu diploma de técnico. Não tem áreas ainda, a gente não tem quais são os cursos, né? Mas, em geral, inclusive, isso tem o Instituto Federal, ele também oferece a modalidade junto com o ensino médio, né? Que é o mesmo, por exemplo, o mesmo que tem ali no Conceição, no Conceição, no técnico agrícola, onde o estudante faz o médio e o técnico junto, né? E aí, ao longo dos 4 anos, ele já sai com a formação do nível médio e o técnico. O magistério também é assim no João Neves, o administração no Borges também. Todas essas, eu gosto de trazer essas outras oportunidades, né? Porque o Instituto Federal, ele tem uma característica diferente, porque ele vai ser uma instituição, né, e federal. Então, ele vão ter, a gente acredita, em torno de 4, 5 opções de curso no mesmo espaço, e nenhuma dessas oportunidades novas, elas prejudicam as oportunidades que já existem em Cachoeira, pelo contrário. A gente entende que ter em Cachoeira do Sul, transformar-se num polo educacional, com boas oportunidades de ensino público do ensino infantil, passando pela educação básica, que é o fundamental, o médio, o técnico e o superior, reconhecendo aí o papel da UFSM, da UERGS, da UAB e da UBRA, isso torna a Cachoeira do Sul uma referência e uma oportunidade para novos estudantes de Cachoeira do Sul, mas também de fora de Cachoeira para vir para cá. Para a região. Nós sabemos que, por exemplo, o IFSul, que está lá em Pelotas, as vagas do IFSul, essas vagas são disputadas quase como um vestibular da URGS. Né? Há um interesse e muitas vezes grandes empresas já estão na porta do IFE, esperando a conclusão desses alunos para contratá-los, né? Porque o ensino é de altíssima qualidade,
Os técnicos formados lá saem de lá com um altíssimo grau de conhecimento e muitas vezes entre o médio e o superior, a universidade, fica um IFE, né, dando essa base completamente sólida para esse estudante, para esta estudante. E isso é uma coisa fantástica. É porque é uma formação mais rápida, né? A graduação, né? Você vai entrar numa universidade, tu vai ter o teu diploma 5 anos depois, né? Muitas vezes 6 anos depois. E isso muitas vezes é muito tempo, né? Para um estudante que muitas vezes precisa trabalhar para ajudar a família, enfim. Então, a possibilidade do técnico gratuito e tu ter uma formação com 1 ano e meio, 2 anos, isso é uma possibilidade de entrar melhor no mercado de trabalho. E como tu falaste da questão de altíssima qualidade, é importante frisar que os estudantes que concluem o médio, né, dentro do Instituto Federal, esse estudante ele está entre as melhores notas do Enem no Brasil, né? Então, se tu pegar as melhores notas do Brasil inteiro, né, isso é que eu estou falando, tem informação segura disso. Os melhores pontuações dos estudantes que vão melhor no Enem e que conseguem as melhores colocações nas universidades, eles são alunos que se formaram dentro dos institutos federais no Brasil afora. Pois é, e não são as escolas cívico-militares, como muita gente faz questão de frisar. Não, porque saem não são. Não são. Não são essas escolas definitivamente. Mas há um interesse também da própria direção do IFSU, mais próximo é Santana do Livramento? Nosso IFE mais perto aqui é o IFAR, né, que é o Instituto Federal Farroupilha, que tem a sua sede em Santa Maria. Que já existe também junto à universidade, mas já houveram tratativas para que o campus da universidade aqui, da UFSM, pudesse sediar, num primeiro momento, um IFE. Nós estamos nessa. O governo federal lançou o projeto dos institutos federais em 2023. E naquela ocasião, Cachoeira se mobilizou, né? Eu fiz parte da comissão comunitária naquele momento. E nós estamos, então, retomando, né, uma comissão que já existia. Cachoeira ficou de fora naquele primeiro momento, né, naquele ano. Alguns municípios aqui, Caçapava, não lembro de cabeça, assim, mas o que a gente, quando eu fui no MEC, no Ministério da Educação em Brasília esse ano, em maio, o Ministério da Educação me disse assim, vereadora, a meta do governo federal é implantar 1.000 institutos federais até 2026. Hoje, nós estamos com 700 IFES, então vai abrir uma rodada de repescagem para os municípios que ainda se interessarem. Para a gente se credenciar a receber um IFE, tem que oferecer local, né? E essa era a grande questão. Em 2023, a prefeitura da época, que era outro governo, ele empenhou a palavra de alugar um prédio, né? Que naquela vez era da Ubra. Então, nós tínhamos um projeto todo estruturado, onde a prefeitura assumiu a sua parte de dizer... Que nem foi aqui. Quando a UFSM veio, ela veio porque a prefeitura também, né, proporcionou área, alugou, na época, ali, provisoriamente, as instalações do Totem, da Mitra, do não sei o quê. Então, as prefeituras, quanto maior for a oferta de instalação que as prefeituras dão, maior é a chance que tem de ganhar. E aqui... Quando a gente iniciou essa conversa pelo Instituto, nós conversamos com a direção do campus da UFSM e eles, então, disseram, Mariana, a gente hoje, num cenário diferente de 2023, a gente hoje tem interesse de sediar o Instituto Federal dentro do campus da UFSM. Então, foi uma coisa nova. Quando eu fui a Brasília levar essa informação, era um elemento novo no nosso projeto. E, a partir disso, então, as duas instituições, que é o UFSM e o Instituto o IFAR, vinham conversando para ajustar isso, né? Então, hoje é um momento que a gente entende que tem que dar um segundo passo, tem que pegar, então, essas negociações que eles já avançaram dentro das instituições, que é importante, né, Dalcília? A gente sabe. Claro. Às vezes o professor não sabe, como é que vai ficar minha sala de aula, como é que vai ficar meu laboratório, como é que vai ficar a divisão dos espaços, como é que vai ser, né? Então, eles precisavam desse momento intrainstitucional. E agora, então, a gente entende que tem que dar um segundo passo, que é de fazer a mobilização tanto dos governos, dos deputados e a mobilização comunitária
para ainda conseguir aí no apagar das luzes o nosso Instituto Federal. Bom, eu sempre digo que Cachoeira, quando se une em torno de uma causa, não tem para ninguém, né? E aí nós temos um exemplo que é a Universidade Federal de Santa Maria, o campus de Cachoeira. Eu estava voltando para Cachoeira lá em 2010, 2011, né, quando houve aquela grande mobilização, né, independente de partido político, de cor de pele, de opção de gênero ou coisa que o valha. O que nós tínhamos era uma cidade completamente unida na busca desses cursos universitários para cá, né? E aí não tem para ninguém, que eu sempre digo. Quando a população se junta por uma causa comum, ela é imbatível. Isso é verdade. Bom, saindo um pouquinho da questão da educação, a vereadora Mariana, segunda-feira recomeça o ano legislativo e com projetos, alguns bastante polêmicos, inclusive a questão do vale alimentação dos funcionários. Aquele vale refeição e o vale alimentação, que são duas coisas diferentes, que é o famoso vale boia, né? Parece vale que há uma contradição aí que vocês encontraram. Nós temos hoje 12 projetos na casa, né? A princípio tem um só com requerimento para votar em urgência. Os outros eu acredito que vão entrar na pauta naturalmente, né? Porque eles todos entraram em regime de urgência, mas se ninguém pede a urgência, eles serão votados em 45 dias. Então, considerando ali, né, os que foram protocolados na primeira semana de janeiro, daqui um pouquinho já vão estar chegando nos 45 dias. Sim. E esses são muito preocupantes, né? A mudança no Vale Alimentação, a mudança de padrão do ouvidor, né, que dobra o salário do ouvidor, inexplicavelmente. Tem ali depois também aumento de padrão para outros cargos. Que mais? O reajuste dos servidores, né? São inúmeros projetos ali que a gente vai precisar estudar, né? A gente vai precisar debater, porque impactam diretamente na vida dos servidores. E o Vale Refeição é um deles, né? E posso continuar? Claro. Muito bem. O Vale Refeição é assim. Até 2013, Dalcira, o servidor ganhava sacolão. Olha só, recente, que o nosso governo, Heron e Mariana, ganhava a alimentação. E as queixas eram enormes, né? Que a alimentação vinha muitas vezes vencida, né? E, enfim, né? Tu tem que dar a chance do servidor escolher a sua própria alimentação, né? Sim. Então, a gente instituiu o Vale Alimentação, naquele momento, ali em 2013, em dinheiro. Esse governo propõe revogar essa lei. Ele vai acabar com a lei atual, vai criar um novo sistema de alimentação para os servidores. Isso significa dividir o Vale Alimentação no mesmo valor que é o do ano passado, tá? Ele congela o valor em R$ 525. Então, esse que o servidor está acostumado a receber, continua o mesmo valor, não foi reajustado. A novidade é a criação do Vale Refeição, no valor de R$ 105. A diferença do alimentação para o refeição, basicamente o refeição, tu só recebe se trabalha. Se tu tá de licença saúde, se tu tá afastado por algum motivo, seja qual for, se tu tá de férias, tu não recebe o Vale Refeição. Terá os dias descontados. Isso, na nossa interpretação, é uma afronta aos direitos adquiridos dos servidores, porque a lógica é, assim, a gente tem, né, o pano de fundo é a perspectiva da meritocracia e da punição. Porque a meritocracia entende assim, o cara trabalhou, ele merece. Tá, então porque ele está de férias, ele não merece. Quem está de férias não come. Porque tem uma polêmica que é a questão do camarada, do funcionário, a funcionária estarem de licença saúde. Ele não precisa comer. Exato. Não, férias, que é direito mais importante do que férias. Entende? Mexe com coisas muito elementares daquilo que os funcionários já adquiriram, né? Os trabalhadores, em geral, já adquiriram. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que, no fundo, isso tudo parte do princípio, é aquela velha ideia, aquela ideia distorcida de que servidor é vagabundo, de que bota atestado porque não quer ir trabalhar, de que servidor que não trabalha porque não gosta de trabalhar, né? E quando, na verdade, o que esse Vale Refeição faz, ele pune as pessoas que estão usufruindo de direitos, como férias, como licença saúde. Está punindo as pessoas. E o que me deixa mais enfurecida é de saber que esse projeto, ao mesmo tempo que pune servidores, ele dá um privilégio para a CC, porque esse projeto vai conceder
vale alimentação para cargos comissionados, uma coisa que também não tinha antes. E aí e o CC não é refeição. O CC é a alimentação. Então a mesma regra que vale de desconto para servidor não vai valer de desconto para CC. CC vai poder tirar férias, vai poder tirar licença, que não vai ter os descontados, mas servidor terá. Isso, para mim, não está justo, não é correto. A questão do ouvidor, esse projeto cria o cargo de ouvidoria de mais um ouvidor? Não, ele aumenta o padrão salarial, ele dobra o padrão salarial. Esse cargo já existe, né? O ouvidor geral tem vencimento padrão 11, que é 3.200, se eu não me engano, 3.400 o salário. E a proposta é, então, que esse salário vá para um padrão de vencimento 13, que equipara ao secretário adjunto, salário de 6.800. Mas aí não há uma contradição, vereadora, porque a prefeitura hoje, por exemplo, a cidade não tem gente para capinar. Hoje cortaram a grama da Feira Livre, o mato que estava tomando conta da Feira Livre. Cachoeira não tem gente para resolver o problema dos buracos nas ruas. E aí, por quê? Porque não tem dinheiro, porque não tem trabalhador para fazer isso. Agora, se cria cargos onde a população não vai ser beneficiada, porque aonde estaremos beneficiando a população, digamos, do bairro Cristo Rei, da Noêmia, da Marina, com a criação de um cargo de servidor. A função do ouvidor é receber queixa da comunidade, né? Só se a queixa for aumentar muito, né? Talvez seja isso que o governo esteja contando, mas para isso né? já não tem a Câmara de Vereadores como uma válvula de escape? Porque... Sabe que nem a Câmara é ouvida, né? A gente estava até, né, brincando, assim, né? Que, por exemplo, um ouvidor... As atribuições que estão ali para um ouvidor não justificam, entendeu? E a gente entende até uma distorção na função do ouvidor. Ele está ali para justificar ele receber o dobro do salário... tem ali funções que seriam de um secretário de governo, que é receber as demandas e encaminhar as demandas, e ir até o prefeito para garantir que elas sejam realizadas. Mas isso não é tarefa de um ouvidor, né? Então, tem questões também a serem feitas. Acho que o líder do governo, enfim, quem é da base do governo, precisa explicar o porquê. Inclusive, assim, para ter como questão de isonomia, né, ver o que é justo, o ouvidor do SUS, por exemplo, o padrão é 10. Por que o ouvidor da prefeitura, que é ligado ao prefeito, vai ter um padrão de vencimento 13? Quase 3 vezes a mais do que o ouvidor do SUS. Então, não faz o menor sentido, né, no organograma da prefeitura, tu ter uma discrepância tão grande entre dois ouvidores. Por que o do SUS o padrão é 11 e o do gabinete é 13? Isso são questões que a prefeitura, o governo, a base precisa explicar. Bom, quer dizer, o ano legislativo promete. Promete. Como todo ano, né? Acho que passado esse um ano, se a gente já entendeu como é que cada um trabalha, com quem é que a gente confia mais, enfim, como é que cada um trabalha, como é que cada um se movimenta. Acho que... E também é um ano eleitoral, né? A gente não pode esquecer esse fato de que a Câmara de Vereadores é uma caixa de ressonância dessas disputas. Mas o que a gente espera sempre é que a gente seja capaz de fazer o bom debate, de produzir argumentações e considerações acerca das matérias que estão em votação, uma coisa que a Câmara já demonstrou, boa parte dela no passado, que não teve capacidade de fazer, né? Muito debate foi votado e foi aprovado sem um argumento que sustentasse os projetos, né? Nós ficamos, por muitas vezes, a oposição falando sozinha, trazendo dúvidas que até hoje ninguém consegue nos dizer, né? O FAPES, por exemplo, foi aprovado, ninguém soube dizer até agora qual é o valor da parcela, qual é o valor do montante, como que vai ser. Enfim, são inúmeras questões que a gente traz e a Câmara está ali, né, de uma certa forma, para dizer sim, e a gente lamenta profundamente. E meu sentimento hoje, nesse contexto aí do Vale Alimentação, por exemplo, todos os servidores que me procuraram vieram para ser contra esse projeto, né? E o nosso sentimento é que, por mais que a gente argumente na Câmara de Vereadores, o governo ainda vai conseguir manter os seus 8 votos para aprovar o projeto. Quer dizer, se dá um aumento acima da inflação,
que é justo, porque eu acho que desde os tempos do Neyron esse aumento não ocorria, Não ocorria. não ocorria acima da inflação, mas, por outro lado, se tira lá dentro do Vale Alimentação. São 2 projetos diferentes. Sim, mas no frigir dos ovos... No frigir dos ovos. E a categoria, assim, pediu tão pouco, né? A categoria pediu 7. Ó. Acho que já, assim, já foi modesto, porque sabendo que, né, ia vir pouco mesmo. Então, pediu 7% e vai levar a 6,79%, uma coisa assim. Vai ter 2% de aumento real. O que a gente sente falta, né, Dalcira, na verdade, para mim é uma contradição, porque como é que tu tem dinheiro para dar vale alimentação para CC e tu não tem dinheiro para incluir os 280 servidores que estão recebendo abaixo do mínimo, fazer eles ter a sua promoção, que é de direito? Então, o governo ele tem um discurso que é o da economia, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue garantir que os 280 servidores tenham o seu vencimento básico dentro do padrão salarial, que é o mínimo nacional. E vou te dizer, a gente fez o cálculo. Hoje, o gasto com a alimentação dos CCs é maior do que garantiu o mínimo para esses 280 servidores. Então, o governo está fazendo escolhas. E a escolha do governo é dar alimentação para os seus CCs, garantir um direito para os seus CCs e não garantir o direito dos servidores que recebem abaixo do mínimo. Então, acho que assim, 2% de aumento real é bom. Mas cadê a proposta para as pessoas, para os 280 servidores que estão recebendo abaixo do mínimo? Não existe. Não existe. A preocupação do governo com essas pessoas é zero. Em compensação, estão preocupados, sim, em garantir a alimentação dos seus CCs. Mas essa preocupação não existe nem da base aliada, né? Não existe. Vereadora Mariana Carlos, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Pela entrevista, um grande abraço. Obrigada, igualmente. É um bom ano legislativo, pra todos então vamos nós. acompanhar. Eu normalmente costumo acompanhar todas as sessões da Câmara pela internet, né, lá pelo site da própria Câmara, né, e também tem um outro debate que eu acho que está na hora, né, vão gritar, vão espernear, mas está mais do que na hora da Câmara tomar jeito e ter um prédio, né, com acessibilidade, com um pouco mais de conforto, não só para os vereadores, mas principalmente para os funcionários e para quem vai até a Câmara. Também né? acho, para mim, é saber se a Câmara vai ter moral para sustentar esse debate no senso comum, né? Tomara.